O lixo, a água, a polícia, o ladrão, o carro, a bicicleta, o bicho, o raio gourmetizador. Na ocupação chamada São Paulo, tem sempre uma pergunta que não quer calar. Vivo na cidade, o ar é negativo, cada prisão morrendo, não é pra me enfrentar, mas... O Brasil tem uma população de mais de 800 mil indígenas. São 305 etnias e 274 línguas diferentes. Cerca de 40% estão em áreas urbanas. Só no estado de São Paulo, perto de 12 mil índios vivem nas cidades. A demarcação das terras indígenas é o maior entre muitos problemas enfrentados pelos povos que aqui estavam antes da invasão portuguesa em 1500. Sem representatividade na política, os índios vêm perdendo a batalha pela terra para grupos como o dos ruralistas, com uma extensa bancada de deputados e senadores capazes de manejar as leis ao seu favor. Os índios brasileiros são pobres, têm baixo índice de educação e saúde precária. Sua situação nos leva à seguinte questão: nós, cara pálida, estamos exterminando os nossos índios? Em busca dessa resposta, fui gastar sapato em duas aldeias da etnia Guarani, separadas apenas por uma avenida, bem no pé do Pico do Jaraguá, em São Paulo. Uma se chama Tecoá-Piau e a outra Tecoá-Itu. Tecoá em Guarani significa aldeia. São campos minados de cocô de cachorro e sem saneamento básico. Nesse dia, era dia do índio. Nelson? Sim. Opa, como vai? Este é Nelson Soares. Quando gravamos com ele, o Nelson tinha se tornado cacique há apenas 20 dias. Ô Nelson, o pessoal aqui, os Guarani da sua aldeia, estão aqui no Pico do Jaraguá desde que os portugueses chegaram lá na praia, bicho? Sim, na verdade sim, porque desde que os portugueses chegou aqui no Brasil, a gente já existia aqui. A terra é de vocês, né? Aqui está demarcado, é um lugar reconhecido aqui, a aldeia, né? Na verdade, ele está no processo, né, de demarcação. Essa área aqui tem um pedaço aqui lá no Tecoá-Itu que já é demarcado. A gente tenta, né, correr atrás de demarcação, mas infelizmente ainda nós estamos parados com isso aí. Quantas pessoas vivem aqui? Aqui no Tecoá-Piau vivem mais de 800 pessoas, né, Sim. com 140 famílias, né? Qual que é o significado aí da pintura? A pintura, ele tem dois tipos de Vamos pintura. mandar ver, meu, pode fazer se vocês quiserem, viu? Tem a pintura que é para festa tradicional e tinha outra pintura também que é mais escuro, mais vermelhado, que é para questão de guerra mesmo, né? Tinha um povo ali embaixo que eu vi falando assim, porque hoje não é dia de festa, mas é dia de luto. Sim, logo de manhã é dia de luto, né? Dia 18 para 19. Agora, de 19 para 20, a gente tem que comemorar porque a gente está aqui ainda lutando sobre o nosso direito de querer a nossa terra, ter demarcação aqui. Certo. Então, a gente comemora também a parte da tarde por causa que a gente vive ainda. A parte da manhã sempre de luto, né? Porque o nosso antepassado, ele foi massacrado aqui no Brasil. Eles chegaram a essa época de matar todos os índios. Porque nós estamos aqui é porque a gente vive ainda, a gente tem que comemorar mesmo, sabe? Uhum. Atravessando a cidade do leste até o extremo sul, você chega numa aldeia chamada Crucutu. Fica no bairro de Parelheiros, onde São Paulo vai pouco a pouco virando zona rural. A aldeia foi formada em 1950 e é a casa de cerca de 300 índios da etnia Guarani-Umbiá. Quando eu apareci no pedaço, eles estavam cantando um hit na nação Guarani. Ô, Olívio, tudo bom, cara? Bom dia.
Este é o escritor infanto-juvenil Olívio Jecupé, um indígena formado em filosofia pela USP, autor de 15 livros sobre a cultura dos índios. Olívio, eu vi que muitas das crianças aqui falam Guarani, né? Eles aprendem na escola aqui? Isso, a gente tem uma escola do estado, então a criança, quando ela entra, como ela fala Guarani, então os professores também são da aldeia, fala Guarani com eles. Então você pode escrever o texto em português, mas vai falar com a criança em Guarani. Agora, você acha que o que a escola ensina, assim, o material didático, a didática mesmo que a escola ensina, é capaz de ajudar a preservar a cultura de vocês ou não é uma coisa satisfatória? Eu acho que no Brasil está faltando muita coisa ainda, né? Então, por isso que eu acho muito importante, por exemplo, até surgir cada vez mais escritores indígenas que possam escrever livros seguindo a cultura de cada povo. Então nós temos aproximadamente no Brasil hoje uns 50 escritores indígenas. Mas não quer dizer que esses livros estão nas aldeias. Por exemplo, o Jorge Amado é um excelente escritor. Mas daí a criança lê, a criança não vai ficar inspirada, não vai ser bom. Então o bom é se você tivesse índios escrevendo histórias indígenas, para que possa chegar e o professor ter esse trabalho para trabalhar com as crianças. Então isso que está faltando muito, preservar a cultura. Preservar a cultura, né? No Brasil existe um preconceito muito grande sobre a questão indígena. Por quê? Porque desde 1500 a população sempre fala mal do índio. Quando eu aprendi história na escola, tipo Fernão Dias, os bandeirantes, todos eram heróis, né? Sim. Isso para você te deixa chateado, assim? Então, isso aí dói na cabeça de cada índio no Brasil, porque a gente saber que todos os bandeirantes fazem parte da história como se fosse herói é um absurdo. Porque você não vê os líderes indígenas que foram assassinados como herói. Você entendeu? Nós temos vários índios que foram assassinados por defender sua terra. E ele não entra na história como herói. Agora, os bandeirantes ganhavam para matar índio. E hoje você pega o Borba Gato, que é famoso, tá a estátua dele lá. Depois tem o Fernão Dias, que é famoso. Depois você pega como é que é a Anhanguera, que ficou famoso. Depois tem uma pancada. Então esses caras aí entram como herói, só que é assassino. Posso fazer um rap, cantando, rimando, pedindo pela demarcação. Jovem negou, rimando, poeta eu sou. Verá é filho de Olívio e estava tocando violino quando eu cheguei. Ficou famoso na abertura da Copa no Brasil quando driblou a segurança e abriu uma faixa escrito Demarcação. Sou um Kunumi, mas luto pelo povo e hoje eu sou assim. Luto por causa do meu povo e por causa dos negros que são muito humilhados. Negou, o Kunumi chegou e o que vale checkmate com meu povo hoje estou. Mais poesia, um esporte corretiva poderá mudar o mundo sem briga e com democracia. Raciocínio consciente do meu sangue é diferente, rimando um índio consciente, mais um rap indígena e o meu povo me inspira. Fumando petenguá que encontramos bom lugar, rimando a rima consciente, sou o cara que defende ré. Tamo aí na luta, sempre alto astral, que é tudo por direito e queremos mais respeito, mais Guarani, já de hoje a lutar. Eu mando com respeito porque esse é meu lugar. Minha andeva é na rima, com isso vai pra cima. Queremos harmonia, ré na mais tá bem vivida. Poesia, linda rima, bela rima, muda tudo. Não me iludo, vou com tudo, nhandeiro pra nós é tudo. Isso aqui é sua casa e é do pessoal do teto, aquela onda, né? Eles que fizeram. Isso que eles fizeram ali, né? Sei. Né? Você falou que chegaram aqui direto, fizessem autorização da FUNAI, nada, senão uma burocracia. Porque a FUNAI, se eles pedirem autorização pela FUNAI, eles vão falar assim que essa madeira é um risco para as crianças ficar perto, colocar um fogo, pode queimar a casa. É um perigo para a gente, mas sem o trabalho do teto, a gente não ia conseguir onde morar, porque aqui, para fazer uma casa tradicional, é muito difícil por causa que a gente não tem onde tirar um material, né? Qual que é a dificuldade, Nelson, que você teve para conseguir demarcar ou que você está tendo para conseguir demarcar a terra aqui? Na verdade, a gente quer a comunidade toda, né? Eu trabalho para a minha comunidade e nossos direitos indígenas, né? E a gente quer a demarcação para nossas crianças, para futuramente as crianças podem estar vivendo aqui na aldeia do Jaraguá, né?
Só que os políticos, eles não dão valor para a gente. Então, eles não querem essa demarcação, porque diz que essa área aqui não é adequada para ser aldeia indígena, né? Sei. Então, é difícil, porque cada dia os políticos, eles criam lei contra índio. Então, isso que dificulta a demarcação de terra. Mas são todos os políticos que são assim, ou quais são assim, os inimigos dos índios para vocês? Na verdade, é o governador, né, que são o ministro, ele tinha assinado autorização para poder fazer uma demarcação, só que o governador, ele suspendeu a assinatura do ministro, né? Agora voltou tudo no zero, a gente tem que começar tudo de novo, com esses 14 anos, 15 anos que a gente está na luta aqui, vai começar tudo de novo. Agora, eu não falo bem também do PT, mas o PT ajuda mais um pouco através da escola aqui, do CECI. Eles fizeram uma creche para poder as crianças de 0 a 5, 0 a 6 ficassem, né, no CECI, aprendendo. Mas o governo da Dilma ali tem muita crítica também, né, velho? Tem muita crítica, né? A maneira como o governo tem tratado os índios, né? Não, na verdade, os PT, eles têm mais conhecimento sobre o indígena. Agora, os outros políticos nunca falam sobre indígena, nem sequer conhecer uma aldeia indígena. O terror dos povos indígenas se chama PEC 215. A nova lei tira do executivo a premissa de demarcação das aldeias e transfere a responsabilidade para o Congresso, onde a bancada ruralista não quer saber de terra para índio, quer saber de terra para vaca. Se isso rolar, dizem os indígenas, a vaca vai pro brejo. Em Roraima, o ex-deputado do PL, Almir Sá, autor da polêmica proposta de emenda constitucional, me atendeu por telefone. Alô? Alô, deputado, eu queria saber que defesa que o senhor faz da PEC, porque ela retira do executivo a premissa da demarcação das terras indígenas, né? Ela tem um fundo histórico, onde movimentos internacionais, de ONGs internacionais, inclusive a Igreja Católica, algum membro da Igreja Católica, cito, por exemplo, Fábio Jorge, que ele vivia na Guiana, entrava no Brasil, fazia um movimento revolucionário indígena, criava os conflitos e fugia para a Guiana. Sei. Então ele mandava os índios queimar as cercas, as fazendas, roubar gado, matar gado. Ele fomentava os conflitos com os fazendeiros. Isso é que motivou o senhor a propor essa emenda constitucional. Você não acha que acaba sendo um risco você tirar isso do executivo e deixar com um legislativo que tem esse tamanho dessa representação dos latifundiários e no caso dos indígenas praticamente nenhuma, né? Eu combato esse argumento dizendo a você o seguinte, se o Congresso analisar, vai gerar, evidentemente, muita polêmica, muita discussão, mas há, ao final, a perspectiva de se chegar a um resultado muito mais positivo, porque se o Congresso tomar medidas que prejudiquem os indígenas, evidentemente que o judiciário vai ser um ponto de decisão final. Então não adianta eu dizer não, que o Congresso é frágil. Não, ele até que não é frágil, até o contrário, né? Ele é forte demais, né? Quer dizer, tem tanto fazendeiro ali que vai ser difícil, né? Demarcar qualquer coisa, né? A hora que isso tiver que ser feito por lei, por um projeto de lei, vai ficar muito mais burocrático e demorado, né? Do que hoje, né? Hoje é feito com decreto, né? Veja bem, esse projeto que cria procedimentos, critérios de demarcação do indígena, está casado na regulamentação do artigo 231, parágrafo 4 que eu estou propondo. Ou seja, se você olhar lá, ele obedece todo o rito que garante as demarcações das áreas tradicionalmente ocupadas pelos indígenas. O senhor que é aí do norte, né? Não dá uma vontade de pegar essas terras indígenas e plantar tudo de açaí, não?
plantar Não, tudo de não, açaí. eu- Açaí é o futuro do Brasil, pô. O negócio é bom demais, né? Vem daí, né? Não. Pega eu não- tudo, não planta tudo de concordo açaí, nada, a gente não. exporta tudo, os índios, fica tudo rico. Vamos vender Não, açaí não pra concordo China nada. inteira, fazer só isso. Não. Os índios Não? têm os direitos deles imprescindíveis. Eu sou uma pessoa que admira a causa indígena. A comunidade indígena não tem a proteção adequada, não tem o apoio do Estado brasileiro para fazê-los progredir. Beleza então, bicho. Valeu, viu, Almir? Grande abraço, até mais. Até mais, tchau, tchau. No próximo bloco, como vive hoje em São Paulo o povo indígena que saiu de uma tribo há séculos estabelecida no Nordeste para construir o bairro do Morumbi. Vivo na cidade! Nesse episódio, eu busco a resposta a uma triste pergunta. Nós, os caras pálidas, estamos exterminando nossos índios? No campo da saúde, os indígenas enfrentam doenças diferentes das nossas. E não raro, os tratamentos juntam medicina com os espíritos invocados pelos pajés. O médico Luiz Wilson Jurema trabalhou por 10 anos em tribos no Mato Grosso do Sul. Há 1 ano, ele trabalha com os Guarani Kaiowá da aldeia Tenondé Porã, em Parelheiros. Eu aprendi uma coisa com esse tempo todo de saúde indígena. Eles são todos diferentes. Às vezes, a pessoa que é leigo acha que índio é tudo igual, genérico. E não é assim. Cada etnia é uma nação, tem genética diferente, tem doenças diferentes, tem condição social, cultural diferente. Tem algumas semelhanças, mas tem várias diferenças, né? Às vezes as pessoas falam, a pessoa tem preconceito, a pessoa que não é indígena, índio bebe muito. Não é assim. Bebe tanto quanto o branco. Isso é uma opinião minha como médico, não só em relação aos indígenas, que acho que a droga, o álcool, não são tanto causa de um mal, mas são consequências, sabe? Eu acho que a pessoa usa como uma válvula de escape. A maioria das pessoas, qualquer pessoa, de qualquer raça. Mas quando a vida é muito sofrida, e a pessoa toma cachaça, eu vejo como uma coisa natural, né? Não é que seja boa, mas fazer o quê, né? Eu acho que é por aí. Se a vida melhora, por exemplo, lá em Aquidauana, que é os Terenas, eles são um povo mais rico, relativamente, sabe? As casas são melhores, a comida é melhor, os empregos são melhores, muitos deles têm carros, carro novo, carro simples, mas carro novo, tem moto, e o alcoolismo é baixo, entendeu? O uso de droga, então, é o mínimo, entendeu? Mas eu vejo assim, como que parece que eles são mais felizes, é a impressão minha, que eles são menos sofridos do que os Guarani Kaiowá, por exemplo. Então, naturalmente, vão beber menos, vão usar menos droga, a vida deles é boa, as crianças são felizes, as crianças são gordinhas. A doença, inclusive, é diferente. Lá tem um alto índice de diabetes e pressão alta, que é doença de gente gordinha, né? Você vai em territórios indígenas aí no Brasil, é tanto problema, é problema de fome, problema de saúde, problema de habitação, não tem terra para plantar, não tem caça, não tem um rio bom. Então, tudo isso dificulta a vida indígena. Então, eu acho que a gente tem que ter uma vida melhor. E para a gente ter vida melhor, é preciso ampliação dos territórios indígenas para que a gente tenha espaço. Porque a população indígena está crescendo. Então, por exemplo, nós estamos numa aldeia aqui de 25 hectares, ela é pequena. Agora, vocês plantam e caçam aqui? Não, aqui mais é pesca. Caça Entendi. é pouco, porque os animais eles fogem mais para a floresta. Aqui E aqui pelo Vale próximo de São Paulo, né? aqui pelo Vale de Caminha não passou. Aqui tudo que se planta nada dá. Seus resultados só favorecem você. A questão indígena transcende a vida do índio que está na aldeia. O problema se estende também ao chamado desaldeado, ou seja, aquele que vive no meio da cidade. Só em São Paulo, seriam cerca de 90 mil, segundo estimativa da ONG Opção Brasil. O povo Pancararu é um desses. Originários do Brejo dos Padres, em Pernambuco, vieram trabalhar em São Paulo nos anos 40. Hoje, cerca de 1.500 vivem na favela Real Parque, na região do Morumbi. Eu fui cruzar com esse pessoal num sarau organizado pelo Projeto Casulo.
Essa é a índia Pancararu Selma Gomes, assistente social do Projeto Casulo, que dá apoio à população carente do Real Parque e Jardim Panorama. Ô Selma, me conta um pouco a história dos Pancararu. Então, os Pancararus são originários do Pernambuco, né? Fica no Nordeste. E eles começaram a vir para São Paulo na década de 40, 50, né? E eles vieram em busca de melhores condições de vida, né? Porque lá na aldeia, nessa época, tinha muito conflito com os chamados grilheiros, né? Que eram os brancos, que acabaram se apossando das terras indígenas. Então, o terreno indígena ficou muito reduzido para os indígenas cultivar a agricultura, né? Então, eles tinham muita dificuldade. E esse foi um dos motivos que trouxeram os Pancararus para o estado de São Paulo. Né, E por que vocês vieram parar aqui no Morumbi? O que aconteceu que esse pedaço de terra aqui, vocês acabaram vindo para cá? Porque eles foram trabalhar em algumas construções aqui próximo, aqui mesmo no Morumbi. Entendi. Por exemplo, o estádio do Morumbi, a TV Bandeirantes, tiveram várias construções aqui nessa região. E por isso que eles acabaram se concentrando no Real Parque, por conta da proximidade do serviço. E quantos Pancararu tem aqui hoje no Morumbi? De acordo com o último levantamento do PSF Indígena, que a gente tem um PSF Indígena aqui dentro da própria UBS, Unidade Básica de Saúde do Real Parque, foi contado 826 indígenas da etnia Pancararu. Quais são os desafios que vocês têm como uma população indígena assim, urbana? O maior desafio que a gente luta até hoje, aqui no contexto urbano, é o reconhecimento, né? Porque a gente não é reconhecido enquanto indígena, né? O próprio órgão que se diz que é competente, que é a FUNAI, eles nos consideram como índios desaldeados. O índio desaldeado, ele vai para a cidade e acabou. Ele virou igual qualquer pessoa da cidade. Qualquer outra pessoa, né? Mas essa realidade tem mudado ultimamente. Esse ano mesmo aconteceu a primeira conferência para indígena no contexto urbano, para discutir políticas públicas. Ser indígena não é estar no contexto rural, estar em uma aldeia. Ser indígena, você já nasce indígena, né? Tem a ver com o seu sangue, tem a ver com a cultura, e eu acho que isso é muito importante, a gente seguir as nossas tradições e continuar fortalecendo a nossa cultura. Você acha que o índio que está com telefone celular, ou o índio vestido de jeans, camiseta, ele ainda é índio, velho? Então, a sociedade, eles acham engraçado que o índio não pode pegar nada do branco, daí eles falam que o índio já está atrasado, ou que o índio está moderno, que o índio está isso, está aquilo. Então, o branco pegou tudo do índio e não virou índio. Então, a tapioca é do índio, a farinha de mandioca é do índio, o milho que os brasileiros comem é do índio, o churrasco é do Guarani, o chimarrão que os gaúchos ficaram famosos é nosso. O açaí é do índio, o guaraná é do índio, todo mundo usa isso aí no Brasil e ninguém virou índio. E o índio, bastou usar um celular, os brancos falam assim, mas os índios já não são mais índios, que está perdendo a cultura. Não, a cultura ela existe. O que existe são coisas que as pessoas vão se adaptando a algumas coisas. Agora a cultura guarani, ela continua viva até os dias de hoje. Olívio, por que a gente ouve muito assim... que você não deve confiar no índio? De onde que vem isso? É uma ética diferente que tem entre o branco e o índio ou é só preconceito mesmo? O preconceito vem com nós desde 1500. Então eles falam assim, não confia no índio porque o índio não é confiável. Nós, indígenas, é que não devíamos confiar na sociedade, porque a sociedade, até os dias de hoje, continua roubando. Então a gente luta para que sejam demarcadas as terras indígenas, para que a gente não perca um pouquinho do que tem ainda. Então somos sempre roubados, desde 1500, e nós é que ganhamos a má fama. Quando as pessoas vêm falar de mim que eu sou escritor, nossa, mas como pode o cara ser escritor? Então ele não é mais índio, porque o cara é mais inteligente do que eu. Então, quando os outros descobrem que eu estudei na USP, nossa, mas não pode, é um absurdo. Então as pessoas querem ver o índio sempre lá embaixo. Olívio, você acha que em pleno 2016, cara, a gente continua, de certa forma, a gente continua exterminando os índios? Sim, continua porque a política brasileira, ela é muito suja sobre a realidade indígena. Então, o que acontece? Nós lutamos para a demarcação, lutamos contra a PEC 215, porque a PEC é uma jogada política dos governantes do Brasil, junto com os ruralistas, com os fazendeiros, para que a FUNAI seja extinta e o índio
tenha o direito de pedir demarcação, mas não seja mais com a FUNAI, seja direto com os deputados. E os deputados são todos ruralistas. Então o índio Não tem nenhum índio no Congresso. Não tem hoje em nenhum dia, índio né? no Congresso, que é outro preconceito, que eles não deixam o índio chegar no poder para o índio não ter força. Então a gente continua sofrendo esse massacre. Então esse massacre é uma extinção contra os povos indígenas, porque vai trazendo problemas. Então a gente tem que lutar para que o Brasil demarque as terras indígenas. Se o mundo lá fora quer um mar bom, um rio bom, tem que ter demarcação. Um índio descerá de uma estrela colorida, brilhante, de uma estrela que virá numa velocidade estonteante. Não, cara pálida, nós não estamos exterminando os nossos índios. Ao contrário, entre 1991 e 2010, o censo registra um aumento de 178% entre os que se declararam indígenas. Políticas de cotas e a implantação de um modelo específico de saúde também têm ajudado os índios a viver com mais dignidade. O problema está na demarcação de suas terras, invadidas pelos colonizadores que patrocinaram o maior holocausto da história jamais reconhecido. Sem isso, não há cultura que resista, não há dignidade que sobreviva. A bancada ruralista é ela que vai plantar batata.